Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, antes do tema e do conteúdo, ou dos objetivos, das nossas aulas, vamos aos recadinhos aí para vocês. Primeiro, assista às aulas Paraná. Depois acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Comunique-se com seus professores, tirem suas dúvidas. E se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso e estudando aí da melhor forma possível. Tema da aula de hoje, vamos às características populacionais da América do Sul, da nossa porção continental. Os objetivos, vamos conhecer a dinâmica demográfica, a formação, a evolução, o crescimento da população da América do Sul e as suas principais características. Na aula anterior, nós falamos também sobre características populacionais, mas da América Central, que tem uma alta densidade demográfica devido ao tamanho reduzido do seu território. Temos as ilhas do Caribe, que são muito procuradas para turismo. A diversidade étnica da população, os ameríndios, a população formada pelos descendentes de povos nativos, afrodescendentes, uma miscigenação muito grande também nessa região. Hoje vamos ao América do Sul, aqui uma imagem mais romantizada sempre, da chegada dos portugueses aqui no Brasil, ali na região do Nordeste, em Porto Seguro, um retrato da chegada desses colonizadores. Antes da chegada dos espanhóis e portugueses, lógico que existiam os povos nativos que já habitavam essa região da América do Sul. A chegada dos colonizadores não foi diferente das outros subcontinentes aí da América do Norte ou da América Central. Se depararam com esses povos nativos. Os povos nativos, quando avistavam as caravelas chegando, a impressão que eles tinham é que aquilo poderiam ser deuses, alguma figura mística, algo fora do mundo deles ali, Posteriormente, a expansão, o Tratado de Tordesilhas, dividiu, lembra do Tratado de Tordesilhas? O mundo foi dividido entre espanhóis e portugueses. Essa linha passava ali pelo Nordeste brasileiro, dividia também o que nós conhecemos hoje, atualmente, como território brasileiro. Na América do Sul, a colonização ficou concentrada nas áreas litorâneas, a ocidental pacífica para Castela, que no caso dos espanhóis, e a oriental atlântica para os portugueses. A América do Sul é um subcontinente, nessa divisão da localização geográfica nós temos as três Américas, do Norte, Central e do Sul. Uma vasta extensão, 17 milhões e 819 mil quilômetros quadrados, pouco menos de 12% da superfície terrestre. Nós temos aqui 6% da população mundial ocupa a América do Sul. A composição étnica segue a mesma história aí do restante da América. Basicamente é formada por índios, brancos e negros. Essa miscigenação se deu em maior ou menor grau. Temos alguns países da América do Sul que tem um ditado, um jargão, uma tradição lá de dizer que acá no hay negros. Então, alguns países não têm representatividade de afrodescendentes. É muito pouca a representatividade. Países como Argentina, Uruguai, Chile e o Brasil possuem uma forte ascendência europeia, junto com os outros povos, mas a ascendência europeia é muito forte. A população, a distribuição que a gente vê, ela é rarefeita, é irregular aqui. Ela não se distribui uniformemente. Algumas questões de ordem física, a questão dos elementos naturais, as partes centrais são menos ocupadas. Aqui no nosso território, a floresta amazônica é um impedimento para a ocupação. Tem a região aqui da Cordilheira dos Andes, que a densidade demográfica é baixa. E as cidades, as aglomerações, aqui nós temos os círculos maiores, com mais de 5 milhões de habitantes. Então temos cidades aí com uma quantidade de cidades muito populosas também na América do Sul. Mas a distribuição pelo território é desigual.
Isso deve-se ao fato da colonização, né, dos colonizadores terem chegado pelo litoral e algumas questões de ordem natural, características naturais que impedem a ocupação do território. Estamos aglomerados nas áreas litorâneas, aqui na América do Sul. O Brasil, como o país que tem a maior população, aqui nós temos 209 milhões, mas creio que já tenhamos passado de 212, a população vai crescendo, já é maior do que 209 milhões. A grande extensão, né, e as vastas áreas pouco habitadas do nosso país, no caso aqui do Brasil, traz essa ideia de uma densidade demográfica baixa, de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Mas as áreas litorâneas, que são as mais ocupadas, a densidade demográfica chega a ultrapassar os 100 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui na América do Sul, um mapa da população total, né? A Ashura aqui é a parte mais escura do mapa. Populações maiores que 42 milhões de pessoas, que é o caso da Argentina, Brasil e a Colômbia. Diminuindo um pouco aqui o gradiente da cor, entre 17 milhões e 42 milhões de pessoas. Nós temos aqui o Peru, alguns países. Depois já vai diminuindo a quantidade populacional, né? O mais clarinho entre 6 milhões e 17 milhões. E as áreas mais claras com menos de 6 milhões de pessoas, lá na Guiana, Suriname, as Guianas e o Suriname. Uruguai também, né? Apesar de ser um país bem desenvolvido, possui aproximadamente 3 milhões de habitantes apenas. É quase Curitiba e região metropolitana, é a população do Uruguai, um país pequeno. Vamos lá, nosso primeiro quiz. Quais fatores determinam a ocupação irregular do território da América do Sul? Letra A, fatores de ordem física e humana. Fatores de ordem econômica e humana. Letra C, fatores de ordem política e o clima. Ou letra D, fatores relacionados à globalização. Questionário, fogo rápido, já voltamos aí. Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso primeiro questionário. Fatores que determinam a ocupação irregular do território da América do Sul. Vamos direto à resposta. Fatores de ordem física e humana, principalmente os aspectos naturais, as áreas que são chamadas pela geografia de anecúmenos. Ó, que nome esquisito, mas é isso aí mesmo. Os anecúmenos são áreas que impedem, são áreas de repulsão para a ocupação humana, devido aos aspectos naturais. A população da América do Sul experimentou esse crescimento acelerado, né? No mundo todo passou por isso nesse período, entre 1920 e 1960. A população cresceu mais de 120%. Quais foram os motivos? Vocês devem lembrar disso, né? Os avanços de ordem sanitária, né? Uma melhor estrutura das cidades, oferecendo saneamento básico, e os avanços da medicina, que prolongam, né, a nossa vida aí no planeta, né? Outra, aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Essa evolução aí, principalmente com o surgimento dos antibióticos que combatem as inflamações, né? Foi um avanço da medicina decisivo para prolongar a nossa vida, a nossa existência no planeta, né? Trouxe aí para vocês uma pirâmide etária de 2020, né, deste ano, da população da América do Sul. A pirâmide etária é um gráfico que nos mostra a distribuição da população entre homens e mulheres.
né, a quantidade e por idade. E ela vai subindo aqui a escala de 0 a 4 anos, de 4 em 4 anos. Nós temos uma pirâmide até de base estreita, isso quer dizer que existe controle de natalidade, existe planejamento familiar em alguns países da América. Quanto mais o desenvolvimento humano vai acontecendo, né, não vamos generalizar, não é via de regra, mas a população passa a ter menos filhos, né? Quando há um certo desenvolvimento aí econômico na cidade, hoje as pessoas preferem ter menos filhos. A dificuldade econômica e tudo mais para ter uma quantidade maior de filhos já fica complicado, né? A população de adultos aqui tem um equilíbrio. Nós temos, a maioria das populações mundiais tem mais mulheres do que homens na população. Então, a população é distribuída assim, no topo da pirâmide. Nós temos lá alguns representantes da população que têm mais de 80 anos. Né? Essa expectativa de vida é encontrada em países considerados desenvolvidos, né? Acima dos 80 anos. Nós aqui no Brasil é 76 anos aproximadamente. Né? Então, a pirâmide etária, esse gráfico que pode nos mostrar as condições de saúde, né? Se eu tenho o topo da pirâmide é mais largo, quer dizer que as pessoas têm acesso à saúde, prolongam a sua vida aí no planeta. No meio da pirâmide aqui, ó, mão de obra nós temos, né? A população adulta tem grande representatividade, então existe mão de obra disponível. O crescimento, né, além dos avanços tecnológicos aí da medicina e a questão sanitária, cerca de 12 milhões de imigrantes chegaram por aqui, né, vindos da Espanha, da Itália, de Portugal, da Alemanha, Polônia, da Ásia, da Síria, Japão, China. Eu vou repetir os países, eu falei muito rápido, tá? Vou falar de novo. 12 milhões de imigrantes chegaram, vindos da Espanha, vindos da Itália, de Portugal, da Alemanha e da Polônia. Da Ásia aí nós temos da Síria, do Japão e da China e de outros países. E, recentemente, o índice médio de crescimento da população é de 2,6%. A cultura, numa porção continental desse tamanho, lógico que é bem diversificada, né? Os idiomas, o idioma mais falado é o espanhol. Aqui o Brasil é o único país aqui da América do Sul que fala o português, né? 40%, por que tem essa representatividade de 40% se só o Brasil fala, né? Português, por causa do tamanho da nossa população, que é a maior, né? Mais de 212 milhões de pessoas. Em terceiro vem o Quechua, 1,6%, e o Guarani, que é ali um idioma aqui dos nativos da nossa região aqui do Brasil. Existem centenas de outros idiomas. O Brasil tem mais de 100 idiomas falados aqui por conta das comunidades indígenas, das colônias de imigrantes. Outros idiomas somam 11% desses idiomas. Religião, pela colonização, nós temos uma maioria católica, mas hoje nós temos, nos últimos anos, um aumento de protestantes, das igrejas evangélicas, né? Mas também, né, devido à colonização, temos diversas outras religiões de matriz africana, judaísmo, hinduísmo, islamismo, budismo, entre outras. A liberdade religiosa que existe aí na América proporciona o desenvolvimento dessas religiões. Vamos passar agora pelas cidades mais populosas da América do Sul, começando por São Paulo. 12 milhões de habitantes, né? Uma cidade extremamente urbanizada, a cidade de referência para o nosso país, aqui para o Brasil, nosso centro econômico, financeiro, cultural. Parece que tudo acontece em São Paulo primeiro para depois acontecer no restante do Brasil, né? Eles têm uma influência, é uma cidade global, na verdade, né? Ela é conhecida mundialmente. Aqui as imagens, as fotos aéreas, né? A gente pode ver que a urbanização aqui é muito grande, né? É uma cidade que carece ainda de muita estrutura e a dificuldade é essa, né? Atender essa população de 12 milhões de pessoas não é uma tarefa fácil. Área territorial de 1.520.000 quilômetros quadrados, uma população de 12 milhões e 300 mil habitantes, a densidade demográfica vai para 7 mil pessoas
por quilômetro quadrado, por isso a verticalização, né? Tem que subir, não dá mais, as construções planas ali já não tem como. A escolarização, interessante aqui, 96% da população de 6 a 14 anos está na escola. Tem o IDHM, lembra o que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Como é uma cidade, vai ser Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 0,8, é um bom índice. E o PIB per capita, que chama atenção aqui também, R$ 57.800, isso por ano, uma pessoa vai ter, né? Você pode dividir pelos 12 meses e ver quanto que é o PIB per capita mensal. A população urbana, né, não podia ser diferente, 96% da população é urbana. Vamos mais um quiz aí rapidinho. Um dos obstáculos enfrentados pela América do Sul na busca por uma maior integração é: letra A, o fato do Brasil não falar espanhol ou castelhano. Letra B, as diferenças históricas. Letra C, as diferentes economias. Ou letra D, as diferenças étnicas. Vai lá, a gente já volta para a correção. Vamos lá, pessoal, correção do nosso segundo questionário. Um dos obstáculos enfrentados pela América do Sul na busca por uma maior integração é... Resposta, o fato do Brasil não falar espanhol. Vejam bem, é um dos obstáculos, tá? Mas como se trata da cultura da população, o idioma, trouxe esse quiz aí para vocês. Então, o fato do Brasil não falar o idioma das demais nações da América do Sul, nós temos dificuldades de integração até do bloco econômico, do Mercosul, a integração entre os povos mesmo da América do Sul, ela é dificultada. Outro fator é que os países da América do Sul acreditam que o Brasil é um representante dos Estados Unidos aqui e gostaria de ser um representante do Império Americano aqui na América do Sul, tá? Também tem essa questão. Aqui está a cidade de Lima, capital do Peru. Né, a imagem já fala por si mesma, uma cidade belíssima aqui, né? Das encostas aqui, eles construíram a cidade nas falésias aqui, essa parte que foi desgastada pelo oceano. Uma cidade bem estruturada, né? Muito bonita. É a capital e maior cidade do Peru, está numa planície costeira, né? Tem um litoral. A população, como não é diferente nas cidades americanas, os ameríndios e os europeus, a colonização também foi espanhola, né? E a presença dos afrodescendentes também lá é muito marcante. Os africanos trazidos como escravos na época da colônia, os asiáticos e mais os imigrantes, né, que chegaram na região no século XIX e XX. Aqui a cidade de Bogotá também, uma vista bonita, né, essa parte plana aqui. Capital da Colômbia, uma cidade também bem desenvolvida. É bem organizada, tem uma área urbana de 307 quilômetros quadrados. No Planalto Vasto, aqui a imagem mostra, né, essa vastidão do Planalto Andino Oriental, é uma das cidades mais altas do mundo. Está a 2.640 metros de altitude. Aqui, não menos conhecida para nós, aqui o Rio de Janeiro, nessa vista belíssima da cidade do Rio de Janeiro, que também tem características marcantes. É uma cidade de grande relevância para o nosso país também. Tem o que vale ressaltar aqui, ó, a densidade demográfica de 5 mil pessoas, né? 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. A imagem comprova isso, né? As áreas, os arecúmenos, aí, áreas que são impossíveis para ocupação. Então, os aglomerados urbanos são
muito grandes. A população urbana é quase 100%, 99% de pessoas vivendo nas cidades e um PIB per capita que não é muito diferente lá de São Paulo, né? Que é de R$ 51.700 por ano. Para saber por mês, né, tem que dividir por 12. E uma população de 6 milhões de pessoas. A metade da população de São Paulo, mas num território muito mais reduzido, né? Então vamos ao último quiz da nossa aula. É uma cidade de números. São mais de 12 milhões de habitantes que disputam espaço com 14,9 milhões de turistas por ano. São 1.521 quilômetros, onde estão distribuídos restaurantes da gastronomia do mundo, shoppings e centros diversos para diferentes tipos de compras. E mesmo em meio a tantos prédios, são muitos os parques e as áreas verdes. Estamos falando de letra A de Bogotá, da capital da Colômbia, letra B do Rio de Janeiro, letra C de São Paulo ou letra D de Buenos Aires. Vai lá, um minutinho e a gente já volta. Vamos lá, pessoal, correção do nosso último questionário. É uma cidade de números, são mais de 12 milhões de habitantes, que disputam espaço com 14,9 milhões de turistas por ano. Mais de 1.500 quilômetros, onde estão distribuídos restaurantes da gastronomia mundial, shoppings e centros diversos para fazer diferentes tipos de compras. E mesmo em meio a tantos prédios, tantas áreas urbanizadas, são muitos os parques e as áreas verdes. É claro, estamos falando de São Paulo. Então, São Paulo, eu costumo visitar São Paulo frequentemente e gosto de visitar, né? São Paulo é um centro cultural dos mais ricos, eu acho que da América, aqui, né? As atrações culturais lá são fantásticas, né? Eu acredito que morar em São Paulo não conseguiria, mas para visitar é um lugar sensacional. É uma cidade diferenciada, gente. Se tiver a oportunidade, visite São Paulo, você não vai se arrepender. Aí, para finalizar, que é a cidade de Santiago, a capital do Chile, uma cidade com vista para a Cordilheira dos Andes, uma cidade extremamente moderna. Falar sobre o envelhecimento da população aí, né, de Santiago, porque o Chile é uma cidade muito parecida com as cidades europeias. É um dos países mais desenvolvidos aqui da América. Então, eu não vou ler todas essas informações, mas o fato é que essa característica, né, europeia, o desenvolvimento, traz isso. Os países europeus estão passando por isso, um envelhecimento da população. Em Santiago não é diferente, né? E hoje o Chile vem despontando aí no cenário mundial. Teve alguns percalços aí, mas figura no cenário mundial e aqui da América como um país desenvolvido economicamente e humanamente. E o desenvolvimento traz o quê? O envelhecimento da população. As pessoas deixam de ter muitos filhos. Não é Santiago, desculpa, tenho esquecido nossos irmãos aqui, Buenos Aires, né? Capital da Argentina, que é a maior cidade da Argentina e a segunda maior em área metropolitana da América do Sul. Conhecida pela arquitetura do estilo europeu, uma cidade muito visitada por turistas, né? E é um importante centro econômico e financeiro do país. Metade da riqueza do PIB argentino advém de Buenos Aires. Beleza, meu povo? Hoje conhecemos as características da população da América do Sul. Essa foi mais uma Aula Paraná. Um abraço e até a próxima.